Boa! Se você chegou até aqui, é porque você se interessou nesse produto. Eu sou o Cláudio Raiscas e se você está procurando uma câmera versátil com preço acessível e qualidade de cinema, nesse vídeo eu quero te apresentar a FX30 da marca Sony. Segue aí! E olha só que legal, pessoal, o produto que eu comprei com os meus parceiros da Delta Pro Video. A mais nova câmera da linha de cinema da marca Sony, a lindíssima FX30, que ela é a irmã mais nova dessa linha FX, como a FX3, FX6, FX9, entre outras que vão surgir. E nós sabemos que é uma linha de câmeras incrível da Sony. Então fique até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar cada detalhe dessa belezinha aqui. Mas antes de começarmos a falar desse produto, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que, como eu falei, eu comprei essa câmera na Delta Pro Video, e se você quer comprar uma câmera ou qualquer outro produto relacionado ao audiovisual, a Delta Pro Video é o lugar ideal. Então estou colocando aqui na descrição desse vídeo o contato deles para você realizar esse seu sonho de comprar o equipamento. Então agora nós vamos começar com o unboxing dessa câmera aqui. Eu tô com a caixa aqui na mão, você tá vendo aqui na imagem. A caixa ela é padrãozona, tem algumas informações aqui atrás que fala do modelo dela, número de série, etc. Nas laterais tem alguns desenhos da câmera mostrando mais ou menos de como é a câmera, mas o segredo todo está dentro dessa caixa incrível. É legal que já até fala aqui, ó, linha de cinema. Muito legal, vamos abrir essa caixa aqui hoje com um ângulo um pouco diferente para entender o que vem nessa caixa aqui, ó. Então vamos aproveitar e ver o que tem aqui dentro. Então, começando aqui, nós temos o manual em português e espanhol, como foi comprado com o revendedor oficial, nós temos também em português o manual. Manual aqui em coreano, chinês, manual em inglês, e nós temos aqui um guia de referência em algumas línguas. Temos aqui um guia de lentes e acessórios da Sony, e temos aqui também um folhetinho falando do Catalyst Browse. Já já nós vamos falar dessa ferramenta, mas é uma ferramenta bem interessante, uma ferramenta nova que a Sony está disponibilizando para os usuários dos equipamentos deles. Então vamos na sequência aqui, temos aqui um manualzão, sei lá, alguns explicativos em chinês e inglês, e abrindo aqui, vamos ver o que temos. Primeiramente aqui, temos a bateria, exatamente, ela vem com uma bateria. Essa bateria aqui, vamos ver o modelo dela, é a bateria NP-FZ100. Essa é exatamente a mesma bateria que nós vemos nas câmeras A7 III, A7 IV, A7S III, que é um novo modelo de uma bateria um pouco mais grossa, que dura um pouco mais, e você está vendo cada detalhe dessa bateria aqui, muito legal. Na sequência, vamos abrir aqui essa parte da lateral, onde nós vamos encontrar um cabo USB-C para USB. Então nós temos esse cabão aqui, USB-C para USB, e nós temos aqui também uma fonte, a fonte para você carregar a bateria dela, para você colocar na tomada, coisa assim. Temos também o adaptador Brasil, olha que legal, isso vem direto da Sony. Então, quando você compra uma câmera dessa fora do Brasil, você não recebe esse tipo de coisa. Como essa câmera é autorizada, vendida por uma empresa que é autorizada no Brasil, eles já mandam com esse adaptador aqui, muito legal. E na sequência, e por último aqui, nós temos a grande estrela do vídeo, que é a câmera. Olha que legal, vamos até colocar essa caixa para cá, que não tem mais nada na caixa. E vamos ver aqui, ó, ela vem embaladinha, bonitinha, e vamos abrir. Olha só isso, que coisa mais bonita essa câmera. Vou falar pra vocês que eu já tive algum contato com ela, eu gostei bastante da forma que você consegue ter a pegada dessa câmera. Esse novo design dela é bem diferente, esse design da FX3, né? Eu gostei bastante, muito mais legal do que essas câmeras da... a série A6000, né? A6000, A6300, 400, 600. Eu achei muito mais legal essa pegada aqui, muito bonita mesmo, e nós vamos falar cada detalhe dessa câmera aqui. Mas antes de falar de cada detalhe, eu quero mostrar para vocês também um acessório que vem com essa câmera, que veio aqui
a Delta Pro Video me mandou, que é um microfone, um shotgun, tá? Um boom aqui com conector XLR. Exatamente, essa câmera não tem conexão XLR, mas eles mandam por quê? Que tem aquela opção de você comprar aquele handle e você utilizar esse microfone com aquele handle. Então eles mandam aqui um microfone XLR bem legal. Você pode ver aqui, ó, é um boom, tá? É um boom que você pode utilizar para gravar externas. Ele vem com essa espuminha aqui bem legal. Então é um produto bem diferente, que é um acessório que vem como brinde aqui da marca. Muito legal. Vamos continuar aqui então. Agora é a hora da gente falar dos detalhes dessa câmera, falar um pouco aqui da estrutura dela. Sinceramente, que câmera linda. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: o bocal dessa câmera, como você está vendo aqui, ela é bocal e-malte. Então se você tem lentes da Sony, você vai poder utilizar direto, ou você pode utilizar como eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma lente que é o bocal Canon e eu tenho um adaptador, um conversor de bocal de EF mount para E-mount, então eu consigo colocar aqui lentes da Sony e utilizar as minhas lentes que eu tenho do kit, que eu utilizo com outras câmeras, tá? Então aqui na parte da frente nós temos esse botãozinho onde libera a capinha e temos acesso ao sensor. Vou mostrar aqui para vocês de forma bem rápida o sensor. Eu não gosto de deixar o sensor exposto muito tempo, porque corre o risco de estar sujeira e dar trabalho. Você já deve ter visto algumas imagens que o pessoal faz com Sony, que às vezes aparece algumas sujeiras na lente e 99% não é na lente, é aqui no sensor. Então você tem que tomar muito cuidado quando você deixar esse sensor exposto. Temos aqui também um botão de REC na parte da frente, o botão 6 e está escrito REC em cima. Esse botão totalmente personalizável, tá, pessoal? Essa câmera também é conhecida por ter vários tally lights, vários indicadores de gravação. E aqui nós temos na parte da frente também um tally light aqui, que ele acende quando você estiver gravando. E nós temos aqui também na parte da frente esse wheel para você mudar a abertura da lente. Agora vamos aqui na parte de baixo, mostrando para vocês um pouco a parte de baixo aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma rosca, tá? Uma rosca padrão para você colocar no seu tripé. Temos aqui a abertura, uma portinha para você colocar a sua bateria. Vou até pegar a minha bateria aqui e já vou colocar para a gente poder ligar essa câmera depois e ver cada detalhe dela. Então liguei aqui, coloquei aqui, encaixei, bateria tá dentro. Se eu quiser tirar, quiser trocar, tá bem simples. Tem a travinha aqui, de forma bem simples. Aqui nós já vemos uma abertura para dissipação de calor. Essa câmera tem um cooler interno, ela ajuda a não esquentar como outras câmeras da Sony. Em uma das laterais nós vemos aqui essa abertura para saída de ar. Nós temos aqui algumas portinhas onde nós temos a parte de comunicação, a parte de conexão dessa câmera. Então aqui nós vemos o HDMI Full. Isso é muito legal que essa câmera tem HDMI Full. Temos aqui conector P2 de microfone, conector P2 de fone de ouvido para monitoração. Temos aqui a porta USB-C e temos também aqui a porta micro USB. Para carregar essa câmera você vai utilizar a porta USB-C. Também você consegue utilizar uma power bank externa para prolongar a vida útil da sua câmera. Ela não carrega e ela não fica ilimitada com essa power bank, mas ela dá uma estendida no tempo de usabilidade, eu falo assim, o tempo de potência de alimentação dessa sua bateria, tá bom? Uma coisa bem legal que nós já temos aqui também é uma rosca padrão também aqui, padrão 3/4, onde você consegue colocar acessório. E essa câmera, ela é conhecida exatamente por isso, por ser uma câmera de cinema e ter alguns aspectos um pouco diferentes das câmeras padrões, da linha Alpha, onde ela já tem nela algumas roscas onde você consegue prender acessórios. Vimos que tem uma rosca embaixo e também tem uma rosca aqui na lateral, e agora aqui na parte de cima não é diferente. Nós temos aqui 3 roscas, tá? Então você pode prender monitor, você pode prender microfone, pode prender qualquer acessório, transmissor sem fio, pode prender o que você quiser. Isso é bem legal, é um diferencial dessa câmera. E também essas 2 roscas aqui servem para prender o handle dela, que você coloca aqui nessa sapata de comunicação. E é bem legal que você pode ver aqui, ó, que ela é uma sapata que ela tem uma comunicação, tem um conector aqui interno, onde esse conector se comunica com a câmera. Então quando você coloca o seu handle aqui, o handle da Sony, você cria
você ganha portas extras de comunicação de áudio. Então você consegue ter mais 2 XLR, você consegue ter um pré com mais qualidade e você consegue ter um upgrade nessa câmera. No caso aqui eu não tenho esse handle, mas é simplesmente você encaixa aqui, prende nessas 2 roscas e você já tem esse seu handle para você utilizar. A câmera fica um pouco maior, perde um pouco essa proposta de uma câmera pequena, mas mesmo assim ela é bem legal. E é um acessório diferenciado para quem precisa de captar 2 microfones, etc. É um acessório bem legal. Continuando aqui, nós temos outro botão de REC. Então nós já temos o botão de REC aqui na frente, temos o botão de REC aqui em cima, nós temos aqui botão de Height Balance, botão de ISO, o botão aqui como se fosse um joystick, tá? Então um joystick para você navegar menu, etc. Temos aqui o botão de íris, que é o botão 1, temos aqui um botão que serve para foto, que é aquele botão que tem 2 estágios, onde se aperta e finaliza, e temos aqui também um botão, um wheelzinho aqui de zoom. A partir do momento que nós temos lentes nativas e lente que tenha foco motorizado, nós conseguimos utilizar o zoom por aqui. Muito legal, e aqui em cima escrito aqui, linha Cinema, FX30, Sony, muito bonito esse corpo, muito legal. Vamos olhar agora aqui na outra lateral, nós temos outra rosca, como eu falei, essa câmera aqui é cheia de rosca, para você colocar seu rig e montar como você quiser. E nós temos aqui a porta para comunicação com as mídias. Então nós temos aqui 2 entradas de cartão de mídia, tá? Você pode colocar 2 cartões. Eu tenho até aqui 2 cartões que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou colocar um cartão aqui e vou colocar outro cartão aqui embaixo. Então eu consigo ter essa opção de ter 2 cartões aqui nessa câmera e ela trabalhar normalmente. Qual cartão que ela recebe aqui nessa câmera? Recebe o cartão SD padrão, que é o cartão que eu estou utilizando aqui, tá? Você está vendo aqui um cartão SD padrão, ou o cartão CF Express tipo A. E agora aqui na parte de trás nós temos muita coisa legal para mostrar para vocês, começando com os botões. Então lembrando que cada botão desse que você vê que tem um número, ele é um botão customizável, tá pessoal? Então aqui nós temos uma rondana, onde essa rondana eu consigo mexer na íris, eu consigo mexer em algumas configurações, tá? Temos aqui o botão Focus Magnify, botão função, temos outra wheel aqui, claro que tudo customizado, mas a priori é para você mexer no shutter. Temos aqui esse botão, além de ele ser uma wheel, ele é botão para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Temos aqui Focus Picking, Zebra, a parte de exposição, e ele é um botão de OK também. Então quando eu aperto aqui, é como se eu estivesse dando OK. Temos o botão 4 de lixeira e o playback. E em cima aqui nós vamos ter o botão de menu, o botão de mode e o liga e desliga. Então para você ligar, arrasta para o lado, que ela vai ligar, e para você desligar, você volta ela para o outro lado. O botão de menu, você acessa o menu da câmera, e o botão de mode, para você escolher o tipo de forma que você vai utilizar. Ah, vai ser manual, vai ser foto, vai ser com exposição automática, vai ser totalmente automático, ou vai ser totalmente manual, você escolhe aqui. E por último, nós temos aqui a nossa tela, que no caso aqui, ela é um flip screen. Então nós temos a opção aqui, ó, de abrir e fechar essa tela, e o mais legal é que ela não é só flip screen para você abrir aqui e ter acesso, ela gira. Então para você que utiliza essa câmera para fazer externas e você quer fazer uma coisa mais guerrilha, você consegue utilizar essa câmera com vários ângulos. Você pode pegar essa câmera aqui, jogar para cima, descer aqui a tela e conseguir olhar, e mesma coisa por baixo, você tá com a câmera aqui, você consegue olhar, ou até para fazer selfie. Você consegue aqui, ó, vamos voltar aqui, você consegue aqui pegar, virar ela. Então ela tá virada para mim aqui, eu virei ela ao contrário, então eu tenho aqui essa tela virada para frente, eu consigo aqui pegar, colocar uma câmera e fazer selfie me vendo. Então eu consigo gravar um vídeo, gravar um vlog, consigo fazer várias coisas porque eu consigo virar essa tela para mim. Isso é uma coisa que já existia em outras câmeras, tá? Em outras câmeras de concorrentes da Sony, mas a Sony demorou um pouco para fazer isso. Ela foi utilizar essa tecnologia somente com a A7S III, e daí eles começaram a evoluir e utilizar essa nova tela que eu achei bem legal, tá? Uma coisa bem importante falar dessa câmera é o seguinte: essa câmera internamente tem um cooler, e esse cooler vai ajudar que essa câmera não esquente. Nós sabemos
que quem tem câmera Sony, quem já trabalhou com Sony, sabemos que existe uma reputação onde fala que câmera Sony esquenta, pessoas que estão fazendo externa não conseguem gravar, tem que parar de gravar porque ela chega no limite, chega até a desligar. E a ideia aqui com essa câmera é que esse problema tenha sido resolvido com essa ideia do cooler, tá bom? Então estamos aqui com a tela, o touch dessa tela é incrível, é uma coisa que eu gostei bastante. Liguei aqui para vocês darem uma olhada, já para ter uma ideia de como funciona. Gosto bastante do touch dela, bem responsivo, você pode ver aqui, ó. Pode ver que é um touch bem responsivo, muito legal. E vamos falar aqui bem rapidinho. Eu queria mostrar para vocês aqui de uma forma bem rápida o menu. Falando aqui do menu, nós temos aqui dois menus aqui onde nós podemos customizar, tá? Nós temos um main menu settings, onde eu consigo adicionar alguns itens, e dois menus customizáveis para como se fosse menu rápido, guia rápido de menu. E uma coisa, para quem acompanha a parte da Sony, o desenvolvimento de câmera Sony, sabe que houve uma evolução na tecnologia de menu da Sony, onde ficou muito mais dinâmico e muito mais fácil trabalhar. Então você pode ver que está dividido aqui, ó, na sequência a parte de gravação. Então eu tenho aqui todas as informações: imagem, quality, media, file, shoot mode. Eu uso aqui em inglês, tá, pessoal? Quem não está acostumado a usar inglês, coloca em português. É facinho achar o menu para colocar em português, mas eu sempre uso em inglês. Tem aqui também shutter silent. Então se eu quiser tirar foto, eu consigo tirar foto com ele sem fazer barulho. Tem aqui Audio Record, TC USB, Image Stabilization, porque essa câmera aqui, eu vou falar um pouco mais dos specs dela, mas ela tem um estabilizador interno, Zoom, Shoot Display, Marker Display. Na sequência nós temos aqui a parte de exposição, a parte de foco, a parte de playback, a parte de comunicação. Eu consigo comunicar essa câmera aqui com o celular, enviar foto para o celular de forma sem fio. Também a parte aqui final dos settings, que é onde eu consigo configurar a data, configuro linguagem e mais algumas opções de saída de monitor, de brilho de monitor. Eu mostrei aqui de forma bem rápida, quando eu abri aqui para vocês, eu mostrei um sensor, mas que sensor que é esse? Ela é uma câmera que tem um sensor estabilizado e ele é um sensor APS-C, que é um sensor que tem um crop muito parecido com o sensor Super 35, que é o sensor padrão de várias câmeras de cinema. Ele também, essa câmera aqui, é uma câmera, vamos falar assim, que híbrida, que para quem gosta de tirar foto, para quem gosta de filmar, é uma opção bem interessante. Por quê? Porque ela tira foto em 26 megapixels. E ela tem também um range dinâmico, um dynamic range, que a gente costuma falar, de 14 stops mais. Então é uma câmera que tem feito muito sucesso no mercado audiovisual. Já começou o sucesso com a FX3. Muita gente saiu para comprar essa câmera quando saiu a FX3, porém a FX3 o sensor é um sensor full frame. Aqui não, aqui nós temos um sensor Super 35, entre aspas, um APS-C, que é um sensor um pouco menor, onde eu consigo ter uma gama de lentes muito maior. Isso me facilita na hora de eu comprar lente e na hora também de eu trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de sensor, eu não tenho nenhum problema. Algumas pessoas não gostam, só para te falar de forma rápida qual que é a diferença de um sensor para o outro. Quanto maior o sensor, mais sensibilidade à luz eu tenho, então eu consigo ter mais facilidade ao gravar no escuro, ao gravar com menos luz, e também eu consigo ter um campo focal maior, então eu consigo ter aquele desfocado maior. Quanto menor o sensor, um pouco mais difícil gravar escuro, então eu preciso ter mais luz, e o meu campo focal é um pouco menor, é um pouco maior no caso, então fica um pouco mais difícil desfocar o fundo. Mas é claro que tem várias lentes hoje em dia, 1.6, lente 1.2, tem lente 1.8, que essas lentes nos ajudam a trabalhar isso e ter um desfocado bem legal. Como eu falei, essa câmera aqui tem um bocal E, então se eu quiser utilizar uma lente aqui Canon, como eu mostrei para vocês, eu preciso ter um adaptador. Eu tenho aqui no caso um MC11, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui, eu tenho o adaptador MC11, onde eu coloco aqui o bocal Sony e na frente eu utilizo o bocal Canon. Então eu venho aqui, eu coloco a minha lente nele, a minha lente bocal Sony nele, e coloco essa lente aqui na câmera.
Então é uma qualidade bem legal, é um bocal bem interessante, o bocal Sony, porque me possibilita utilizar alguns outros tipos de lente. Eu consigo utilizar a lente EF, eu consigo utilizar a lente MFT, então existem algumas coisas que me facilitam. Na sequência aqui eu quero falar um pouco de alguns specs extras, começando a falar do peso dessa câmera. Uma câmera muito pequena, muito bonitinha, o peso dela é de 562 gramas, só o corpo. É uma câmera que com certeza vai fazer um diferencial quando você for fazer uma externa e você quiser ter facilidade e praticidade. Outra coisa que eu quero falar para você também com relação a essa câmera é o seguinte. Essa câmera ela grava em 4K 120 frames por segundo, e essa câmera trabalha com os codecs que são padrão da Sony nessa nova linha, falando de FDF-X3 e também os codecs que trabalham com, hoje em dia, com a A7 IV e a A7S3, que é o XAVC. Exatamente, aí tem uma variação de alguns tipos de codec, mas ele tem um codec bem interessante, e é bem legal falar também que para quem está acostumado com Sony, trabalhou com a 7S2, a 7.1, a 7.3, etc., talvez tenha um pouco de receio com relação à ciência de cor. E eu falo para você que essa câmera mudou bastante a ciência de cor dela, ela teve uma evolução bem grande. Você está vendo algumas imagens aqui da qualidade dessa câmera, que a ciência de cor ficou bem legal. Tá? Essa câmera ela tem uma profundidade de cor, a gente pode falar, falando essa parte de cor, de 42210 bits. Isso significa que ela tem uma gama de informação, de captação de cor gigantesca, e com isso te facilita a você, na pós, criar uma coisa nova e conseguir colorir isso, e te facilita ter mais informação. Como eu falei para vocês, essa câmera é uma câmera 4K, porém ela é uma 4K que ela tem o downscale do 6K. O que significa isso? Significa que ela grava tudo em 6K, ela capta, o sensor dela é 6K. Porém, quando ela vai gravar no seu cartão, quando ela vai trazer para a câmera, ela comprime essa informação, tá? Ela comprime essa informação e salva em 4K. Então ela tem uma qualidade diferenciada ao trazer esse downscale do 6K para o 4K. Outra coisa importante de falar dela também, que através da porta HDMI, que é uma porta full, como eu mostrei para vocês, ela também tem a opção de gravar externamente, e ao gravar externamente, ela manda um sinal de 4K, 60 frames por segundo, 16 bits em RAW. Exatamente, então você consegue gravar 4K 60 frames por segundo, 16 bits, até melhor do que você grava internamente, com qualidade, muito legal. Essa câmera também, ela tem a tecnologia Dual ISO. O que significa isso? Significa que ela tem 2 ISOs bases para gravação. Então ela tem o ISO 800 e o ISO 2500 como base. O que significa? Quando você vai gravar o mais próximo que você ficar desses ISOs, você vai ter a melhor qualidade dessa imagem. Isso é bem legal para quem conhece um pouco de fotografia, para quem conhece um pouco da estrutura tecnológica de uma câmera, vai entender que é muito importante você estar bem perto. Porque pensa assim, eu tenho lá um sensor, quanto mais eu forço esse sensor longe do natural dele, eu acabo estragando um pouco a imagem, e o natural dele, dessa câmera aqui, é o ISO 800 e o ISO 2500. Então, se você quiser ter a melhor qualidade, fique nesses ISOs. Essa câmera aqui tem a tecnologia Cine EI Quick, que significa que ela tem uma tecnologia de cinema que vai trazer uma imagem linda para você, com o perfil de cor S-Cinetone, que traz uma cor bonita sem você precisar perder tanto tempo fazendo a coloração. Lembrando que também ela, como padrão Sony, ela tem o S-Log. Algumas Sonys têm S-Log 2 e essa aqui tem o S-Log 3, que tá uma qualidade sensacional. Agora eu quero falar um pouco para você aqui dessa câmera relacionado, sabe o que? Relacionado a autofoco. Exatamente. Ela tem uma velocidade no foco que eu fiquei assustado, que eu acho para mim que é um dos diferenciais dessa câmera, o autofoco dela. Pois quando você está fazendo alguma entrevista, está fazendo alguma captação, onde você não quer ficar se preocupando com o foco, se você tem uma câmera que tem autofoco e ele não é tão preciso, ele fica batendo, você vê o foco movimentando, ele se perdendo, isso acaba gerando um estresse desnecessário.
Com essa câmera eu não senti isso. Então essa câmera tem uma tecnologia no autofoco dela que ela trava o foco no olho, tanto em seres humanos como em animais. E é muito legal, funciona de uma forma muito bem. Você tá vendo aí um teste que eu tô fazendo, eu tô indo pra frente, eu tô indo pra trás, e você vê que o foco não perde, ele fica travado no olho. É muito legal isso. Por quê? Porque em alguns momentos você não quer perder tempo focando, não quer perder tempo atualizando esse foco, corrigindo esse foco, e com essa tecnologia você pode deixar lá e sabe que vai ser confiável. Eu gostei também bastante dos parâmetros de configuração relacionado ao foco dela, onde você consegue escolher velocidade, você consegue escolher essa passagem de foco, como vai funcionar, e também gostei de quanto é responsivo o foco clicando na tela. Então eu clico no lado da tela, ela puxa o foco para onde eu quero, eu clico do outro lado e ela puxa o foco para o outro lado. É muito legal, muito interessante. Outro ponto que eu quero falar aqui dessa câmera também é com relação à tecnologia de armazenagem de informações de metadados. O que significa isso? Significa que quando eu gravo aqui, eu consigo ter uns dados extras que podem me ajudar na pós. Vou te dar um exemplo bem simples. Se você instalar o software, o Catalyst Browser, que é o software da Sony, se você instalar ele, você consegue ter alguns recursos. E um recurso que tem ficado muito famoso relacionado a essa câmera é o seguinte: é o recurso de estabilidade. Então eu tô com a câmera na mão, tô fazendo um movimento, você vê que esse movimento ele é tremido, porém quando eu processo ele nesse software Catalyst, utilizando metadados do arquivo, ele consegue estabilizar, utilizando o giroscópio, utilizando a tecnologia, ele consegue estabilizar de uma forma que muitas vezes parece que até eu estou utilizando um gimbal. Eu vi muita gente falando na internet que vai parar de usar gimbal e vai utilizar só essa tecnologia para realizar cenas, e isso no seu dia a dia acaba ficando muito mais fácil, porque você não precisa parar, calibrar o gimbal, utilizar o gimbal, tirar do gimbal, fazer uma cena, voltar pro gimbal. Se você conseguir utilizar tudo direto aqui com a câmera, com certeza vai te facilitar. Lembrando, ela tem um estabilizador interno aqui no sensor, e se você utilizar uma lente nativa com estabilidade, mais essa tecnologia do Catalyst com esse metadados no arquivo, você vai ter uma imagem incrível. Então esse é um ponto super positivo que eu quero falar sobre essa câmera. E um outro ponto que eu achei bem legal: a partir do momento que você utiliza essa câmera conectada no seu computador com o cabo USB-C, você consegue transformar essa câmera aqui em uma webcam. Exatamente, você pega essa câmera e ela vai trabalhar para você como se fosse uma webcam. E com essa webcam você consegue realizar reuniões, realizar lives, fazer várias coisas diferentes que você não faria com uma câmera normal e com uma qualidade bem legal. Eu já fiz algumas reuniões com essa câmera como webcam e todo mundo fala: nossa, que coisa bonita! Caraca, o Cláudio numa reunião básica tá com uma imagem de cinema, e essa é a ideia aqui utilizando essa câmera. Outro ponto que eu quero falar dessa câmera relacionado à captação e qualidade de arquivo, tamanho de arquivo e velocidade de arquivo. Essa câmera ela capta até 120 frames por segundo em 4K. Porém, para que isso funcione, você precisa de um cartão rápido. O CF Express é o cartão ideal que você pode utilizar com essa câmera, porque ele tem uma comunicação bem rápida. Ou você vai ter que comprar o cartão SD, o V90. A classificação dele é um cartão bem rápido que vai conseguir te entregar esse arquivo um pouco mais rápido. Outra coisa que eu quero aproveitar para falar para vocês aqui: quando nós estamos falando da câmera, precisamos falar dos modos. Falei um pouco do menu de uma forma bem rápida, vou falar agora aqui dos modos. Nós temos os modos aqui: modo de filmagem, modo manual, o modo de shutter priority, aperture priority. Nós temos também aqui Program Auto, nós temos Inteligente Auto, e nós temos alguns modos configurados, e temos também o SQ Motion. Esse SQ Motion, o que é esse SQ Motion? É para você fazer alguns slow motions, ou até você fazer uma time-lapse. Então você pode escolher quantos frames por segundo você quer utilizar, e a forma que você trabalha, e ele vai salvar o arquivo dessa forma. Então você colocar lá 1 frame por segundo, ele vai salvar e você vai ter o arquivo dessa forma, você não consegue mudar. Ou se você colocar ali 120 frames por segundo, a imagem vai vir com aquele slow motion. Não sei se vocês já viram isso, mas a diferença de você gravar normal ou gravar assim. Muitas vezes a pessoa já grava assim porque ela quer sentir, ela quer saber como é que está a imagem, como ela está gravando.
então ela vai gravar em SQ em 120 frames e trazer essa imagem em slow motion. Ou não, ou você vai gravar normalmente, vai só mudar o frame rate da configuração aqui no menu, você vai escolher que você vai gravar, vou mostrar para você de forma bem rápida onde é. Você vai escolher aqui o arquivo que você vai gravar e você vai escolher qual o frame rate que você vai utilizar, podendo ser até 120 frames. Então aqui você coloca 120 frames e você grava, lembrando que você precisa ter um cartão que tenha velocidade bem rápida para isso. E um último spec que eu quero falar para vocês é o seguinte: se você estiver utilizando uma lente nativa, você consegue também colocar aqui nessa câmera uma função de compensação de respiro de foco, do Focus Brief. O que acontece? Quando você está fazendo foco, muitas lentes dão aquele zoom. Se o objeto está longe, você vê que dá um zoom na imagem e aí você tem um efeito que não é tão legal. Esse efeito, câmeras de cinema, lentes de cinema, costumam evitar esse tipo de efeito. E isso é muito caro. Para você ter uma lente que não tenha um focus briefing que você perceba, acaba se tornando uma lente muito cara. E essa câmera tem uma tecnologia onde você consegue, no Catalyst Browser ou até interno, você consegue diminuir esse efeito. Agora falar um pouco aqui a respeito do valor dessa câmera. O valor dessa câmera aqui gira em torno de 14 mil reais. Vai depender do dólar, de como é que tá o dólar, de como tá essa oscilação. Mas lembrando que caso você queira conhecer um pouco mais essa câmera, queira saber um orçamento correto dessa câmera, o link da Delta Pro Video está aqui na descrição. Eu comprei essa câmera com eles, então caso você queira comprar, entre em contato com eles que com certeza você vai ser super bem atendido. Aê, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por você que chegou até aqui. E agora é aquele momento de você deixar um comentário, falar o que achou desse produto incrível e se ficou alguma dúvida que eu possa ajudar. E já te peço um favor, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e o mais importante que é compartilhar com aquele amigo filmmaker que gosta do audiovisual e quer aprender coisas novas, tá ok? Valeu!